bom dia, paz e graça, sábado, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui no nosso projeto 150 Salmos e hoje estaremos meditando um pouquinho no Salmo de número 61. Isso mesmo, já estamos no Salmo 61 para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre oração em tempos de adversidade. Qual é a sua atitude diante de um momento difícil, diante de uma adversidade? Qual é a sua primeira atitude? Você murmura? Você reclama? Ou você, como Davi, clama e ora a Deus? Davi, ele já começa esse salmo orando, suplicando, pedindo para o Senhor ouvir a sua oração. Então fique até o final para que possamos aprender e tirar lições aqui para a nossa vida no Salmo de número 61. E você que está aqui pela primeira vez no meu canal, Luciane Marchione, Conexão com Deus, já peço para você, te inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha, faça o seu pedido de oração, isso mesmo. Se você necessita aí de uma intercessão de oração, pode deixar aqui nos comentários ou pode mandar através das nossas redes sociais. Na descrição deste vídeo tem o endereço do nosso Instagram, do nosso Facebook e também temos o chat do nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser participar, é só clicar embaixo no link. Vamos lá? Já pegou aí a sua Bíblia? Abre aí no Salmo de número 61, já vamos fazer a leitura e vamos meditar um pouquinho nesse salmo, que é um salmo bem curtinho, ele só tem 8 versos. Em vista dos salmos que nós lemos aqui, né, ele é um salmo curto. E o tema deste salmo é oração pelo rei. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Vamos lá? Vamos fazer a leitura. Espero que você já tenha aí pego a sua Bíblia. Pode pegar papel, pode pegar caneta. É importante nós fazermos anotações. Eu não sei você, mas quando eu anoto, quando eu escrevo, eu consigo memorizar melhor e aprender mais. Que o Espírito Santo se faça presente nesse momento, que Ele esteja aqui, né, que leia conosco, tire todo o atrapalho, todo o impedimento e que essa palavra possa fazer sentido para a nossa vida hoje, que nós possamos ouvir e aplicar o que vamos aprender aqui hoje, que o Senhor se faça presente nesse momento. Amém? Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração desde os confins da terra. Clamo por ti no abatimento do meu coração. Olha que Davi estava com o coração abatido. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me destes a herança dos que temem a teu nome. Dias sobre dias acrescenta ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhes que a bondade e a fidelidade preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então, é uma oração. Esse salmo, ele é uma oração do começo ao fim. E alguns historiadores afirmam que esse salmo foi escrito no contexto em que Absalão se revolta contra o seu pai Davi. Nós já falamos muito aqui
sobre esse tema da revolta de Absalão, nos Salmos lá no começo, né? Se você quiser ler melhor essa história da revolta de Absalão, você pode estar lendo lá em 2 Samuel 15, que começa lá, revolta de Absalão e a fuga de Davi, onde Absalão se revolta ali depois que Davi comete lá o adultério, da morte de Urias. Depois de tudo isso, Absalão se revoltou e ele queria usurpar, né? Queria tomar o trono do pai. Então ele se revolta e muitos dos homens de Davi se revoltam também, ficam do lado de Absalão. E Davi tem que fugir dali. Então ele sai dali e acaba ficando ali exilado por um tempo. Mas depois você pode ler lá no 18, a vitória do exército de Davi sobre Absalão. Então lá no 18 vai falar da vitória, que Davi consegue novamente, né, o seu trono. Então leia aí 2 Samuel do 15, leia o 15, depois você vai lá no 18 e vê que Davi, ele teve a vitória sobre essa situação. Mas enquanto isso, ele passou por momentos difíceis. Imagina o próprio filho se revoltando contra o pai. E não é diferente hoje em dia. Quantos filhos se revoltam contra os pais, contra as famílias, e não é fácil. Davi estava se sentindo muito triste. Olha que ele diz que o coração dele estava abatido. Imagina, né? Ele estava ali reinando, tinha ganhado várias batalhas. Ontem nós falamos isso sobre as muitas batalhas que Davi havia vencido, mas ele acaba aí cometendo pecado, e aí seu filho se revolta. Imagina a situação em que Davi estava passando, tendo que sair ali do seu reinado e ter que ficar por um tempo dentro de uma barraca, dentro de uma cabana. Mas mesmo assim Davi não deixava de orar, não deixava de clamar, não deixava de adorar. Aonde quer que ele ia, ele estava sempre adorando a Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. Então o rei vai falar aqui sobre um inimigo, né? Então historiadores acreditam que esse inimigo seja o seu próprio filho Absalão, mas Davi também tinha um outro inimigo, que era o rei Saul. Mas se nós ficarmos com esta versão de que esse inimigo é o rei, é o seu próprio filho Absalão, nesse contexto aqui. Então o salmo começa com Davi clamando em meio à aflição. Ele diz: ouve, Senhor, a minha súplica e atende a minha oração. Ele começa clamando e ele termina cantando. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então Davi ele tem sempre essa questão de começar o salmo num tom, né, e terminar em outro, porque você sabe que os salmos eles são cânticos, né? São cânticos, são músicas. Então ele começa num tom clamando a Deus ali, suplicando, termina adorando, né? Então esse salmo pode ser dividido aí em duas partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 4, do 1 ao 4, e depois do 5 ao 8. Então do 1 ao 4 ele vai fazer um clamor ao Senhor, né? E há um tom de urgência nesse clamor de Davi. É algo urgente, porque ele está abatido. Então ele faz: atende a minha súplica, atende a minha oração. Então súplica é quando a gente está ali clamando, não é uma oração comum, né? É uma súplica. Davi necessitava de um socorro espiritual também, pois ele estava abatido. E quantas vezes nós também estamos aí abatidos, porque nós passamos por dias difíceis, dias de batalha. Ontem nós falamos sobre guerra, dias de guerra, e é isso mesmo. Todo dia nós temos uma batalha a vencer. E Davi também, né? Ele tinha
essas batalhas, mas todas ele vencia, porque o Senhor estava sempre à frente. Então, quando ele diz até os confins da terra, não é que ele estava muito longe, não, mas ele se sentia, distante, pois ele se encontrava longe da sua casa e do santuário de Deus, pois ele saiu ali de Jerusalém, teve que se afastar um pouco, mas ele não estava tão longe assim, mas para ele, ali parecia que era muito longe, pois ele estava longe ali da sua família, de amigos até que traíram ele, ficaram do lado do filho. Então ele se sentia longe. É por isso que ele exclama até os confins da terra. E aqui ele vai usar a figura do Senhor como uma rocha. Leva-me para a rocha que é mais alta, que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio. Quando ele fala me leva para uma rocha, ele está querendo dizer o seguinte: eu preciso de um refúgio, eu preciso de um lugar, de um refúgio, pois estou abatido. É isso mesmo. E Davi, ele não era capaz de se elevar sozinho, não era capaz de sair daquela situação sozinho. Ele precisava do Senhor, que é a nossa rocha. Jesus Cristo, ele é a nossa rocha eterna. Nós também não podemos caminhar sozinhos, vencer sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Senhor nesses momentos difíceis. E Davi sabia que ele não ia sair daquela situação se o Senhor não estivesse com ele, se o Senhor não ajudasse ele, se o Senhor não sustentasse ele. Então, após ele dizer isso, Davi vai fazer uma retrospectiva. Ele diz: tu tens sido meu refúgio. Então Davi, ele vai se animar e ele vai se lembrar que Deus nunca faltou em nenhum momento de crise na vida dele. Nós vimos aí quantas batalhas que Davi passou, Matou o urso, matou o leão, venceu o gigante Golias, venceu o rei Saul. E quantas batalhas Davi ganhou? E o Senhor nunca deixou ele na mão. Então ele diz: tu tens sido o meu refúgio. E ele se lembra de como o Senhor o ajudou em todo o tempo. E nós também devemos fazer essa retrospectiva na nossa vida. Se estamos passando por um momento difícil, por uma luta, por algo que está complicado, estava complicado para Davi, seu coração estava angustiado, seu próprio filho se revoltou contra ele, mas ele vai parar um momento e ele vai lembrar dos feitos que o Senhor fez na vida dele. Tu tens sido o meu refúgio, o Senhor tem sido o seu refúgio. Se você parar para lembrar de tantas coisas, quantos livramentos o Senhor fez na sua vida, como o Senhor te ajudou a enfrentar situações, como o Senhor te tirou de grandes tempestades, de grandes desertos que você passou, você sobreviveu, Você saiu da batalha vencedor, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então Davi, ele faz essa retrospectiva e ele diz: em nenhum momento o Senhor me abandonou. E ele sentia que ele precisava ali de um ânimo, ele tinha que se animar, porque se ele ficasse abatido, ele não conseguiria vencer. Então, quando ele pensa nos feitos que o Senhor fez na vida dele, ele dá uma animada, ele se anima e ele diz: tu tens sido meu refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. O que ele está falando, Da presença do Senhor, A presença do Senhor era o abrigo dele. Davi era aquele homem que adorava estar no templo, adorava estar ali adorando ao Senhor, ele era um verdadeiro adorador.
e ele preservava isso, a presença. A presença era tudo para Davi. Quando ele pecou, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus de tudo que ele tinha feito. E ele disse que ele não poderia viver sem a presença do Senhor. Então, ele preservava a presença do Senhor, né? E ele considerava essa presença como um abrigo, né? Em tuas asas eu me abrigo. Que o Senhor, ele nos coloca embaixo das tuas asas, ele nos protege contra os nossos inimigos. Ele está sempre nos ajudando. Ele ajudou Davi e ele vai te ajudar a enfrentar essa situação em que você está passando. Creia, ore como Davi orou, que você vai vencer também. Então, do verso 5 ao verso 8, né? Quando Deus ali ouve a oração de Davi, né? Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me destes a herança, né? Davi tinha essa herança desse trono eterno que se consolidou quando Jesus voltou, Jesus, o filho de Davi. Davi tinha essa consciência, né? Dessa herança, dessa promessa que Deus lhe prometeu, um trono para sempre, a promessa que se cumpriu em Jesus Cristo. Então Davi sabia que ele tinha que retomar esse trono, né, que ele tinha que vencer o seu próprio filho Absalão, retomar o trono e ali dar continuidade nas promessas do Senhor. E da linhagem de Davi viria o Salvador. Davi estava nos planos de Deus, de todo o plano da salvação, desde Gênesis, desde o pecado de Adão e Eva. Deus já estava elaborando um plano perfeito, e Davi fazia parte desse plano, pois Jesus era da linhagem de Davi. Então a preocupação de Davi em vencer esta batalha, em retomar o seu trono, essa preocupação não era por causa dele, não era por causa da família dele, mas sim por causa do futuro de Israel, por causa dos planos do Senhor, os planos de redenção que Deus já estava realizando. Então ali o seu trono corria risco nessa ocasião por causa de seu filho Absalão, mas ele confiava em Deus, que Deus cumpriria as suas promessas na sua vida, né? Deus tinha uma aliança com Davi. Então Davi, ele faz essa oração, né? Permaneça para sempre diante de Deus. Significa que o rei Davi, ele vivia em plenitude, protegido pela misericórdia e pela fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus o restauraria ali daquela situação e que ele iria vencer e retomar o seu trono, né? E ele diz: permaneça para sempre diante de Deus, conceda-lhes a sua bondade e a sua fidelidade. Então ele confiava na bondade e na fidelidade de Deus para com a vida dele. E assim também nós temos que confiar na bondade, na misericórdia e na fidelidade de Deus, porque quando ele faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se você tem promessa de Deus na sua vida, creia que o Senhor vai cumprir todas as promessas na sua vida. O Senhor vai cumprir todas as promessas na sua vida. Ele cumpriu na vida de Davi. Davi passou por peleja? Passou. Passou por tribulação? Passou. Passou por momentos de guerra? Passou. Passou por dificuldade? Correu risco de vida? Tudo isso Davi passou, mas o Senhor nunca o abandonou. E as promessas se cumpriram na vida de Davi, e não é diferente conosco. Mas Davi tinha esse segredo de sempre orar, sempre confiar, sempre suplicar e adorar o Senhor em tempos difíceis. Ele não desanimava, ele não murmurava, e ele confiava.
Ava, aleluias. E assim nós, temos que confiar no Senhor. E ele diz: assim salmodiei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então, que possamos seguir o exemplo de Davi, confiar no Senhor, clamar por Ele, obedecer dia após dia e cantar louvores a Ele, que aqui no final ele diz cumprir os votos, obedecer dia após dia e louvar dia após dia. Então, que possamos aprender com Davi, que em momentos de dificuldade nós possamos confiar verdadeiramente no Senhor, que é a nossa rocha, nos braços de Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira rocha, é a rocha mais alta, que nos conduz nos tempos de adversidade. Ele nos eleva a lugares altos, lugares seguros, Ele nos leva no esconderijo, em lugares seguros, debaixo das tuas asas, E nós vencemos todas as batalhas. Creia, continue confiando, continue orando, assim como Davi. Permaneça fiel, permaneça firme. Tá difícil, tá doendo, não tá fácil, mas continua orando, persevere na oração, continue com fé. Davi era um homem de fé. Quando ele orava, Deus respondia e ele vencia as batalhas e ele venceu mais essa batalha e você também vai vencer. Amém? Fique com essa palavra. Leia novamente hoje o Salmo de número 61. Leia com calma, porque a palavra nós temos que ler com calma, não correndo. Porque se você ler correndo, você não vai extrair dali uma aplicação para a sua vida. Você não vai conseguir extrair nada. Então, leia com calma, leia devagar e peça para que Deus, te ajude a interpretar ali, a extrair o ensinamento para você aplicar na sua vida, que é o mais importante. Eu aprendi isso, que nós não devemos ler a Bíblia correndo. Uma vez eu fiz um plano de leitura da Bíblia. Eu fui lendo batidão a Bíblia toda. Em pouco tempo li a Bíblia toda. Porém, não havia entendido quase nada, principalmente do Primeiro Testamento. A Bíblia nós temos que ler devagar, nem que demore muito tempo para que você leia ela toda. Mas leia devagar. Leia de 1 a 2 capítulos no máximo por dia. Porque mais que isso, você não vai ter compreensão. Que nós temos que ler e nós temos que parar para meditar. Temos que ver, o significado das palavras que o Senhor está nos falando. Não adianta fazer leitura correndo. Fica uma dica para você. E deixa aí para você ler hoje, 2 Samuel 15. Leia para você entender a revolta aí de Absalão contra Davi, que é aí o pano de fundo do Salmo de número 61. E amanhã, Salmo de número 62, 62, já fechei aqui, mas eu vou abrir novamente para eu ver aqui o tema do Salmo 62. Espera aí um pouquinho. Salmo 62, exortação à confiança. Salmo de Davi também. Então, amanhã vamos falar sobre confiança em Deus. Amém? Hoje falamos sobre oração. Amanhã vamos falar sobre confiança. Uma coisa está interligada com a outra, porque quando a gente ora, nós temos que confiar em Deus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esse momento abençoado na tua presença, que possamos, Senhor, como Davi, em momentos de adversidade, orar, confiar no Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa rocha,
que é a nossa torre forte, que possamos sempre orar com confiança, levantar o nosso clamor, confiar em que o Senhor vai responder às nossas orações, que o Senhor vai nos tirar desses momentos difíceis e nós vamos vencer essas tempestades, nós vamos chegar do outro lado vitoriosos, porque em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores, que possamos a todo momento Te louvar e Te glorificar, assim como Davi Te louvava e Te glorificava dia após dia e cumpria os seus votos, que possamos ser obedientes, cumprir as Suas leis, fazer a Tua vontade, Senhor. Também pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Derrama da Tua misericórdia sobre as nossas vidas nesta manhã, ó Pai. Abençoa o nosso sábado, abençoa cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Pai. Entra com providência na vida dela, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os filhos. Entra com cura em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Entra com cura, com libertação. Tira toda dor, Senhor, toda enfermidade. Aqueles que estão aí deitado numa cama de hospital, num leito, passando por dores, que nesse momento, Senhor, receba um alívio, receba cura sobre essa enfermidade. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia. Nós consagramos cada minuto e cada segundo em Tuas mãos, ó Pai. Cuida de nós, Senhor, nos detalhes. Que seja um sábado abençoado na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Aproveite o seu sábado, aproveite o seu domingo para descansar. Aproveite com a sua família, que família é o nosso bem precioso. Aproveite cada momento e não se esqueça de orar. Tá passando por luta? Tá passando por dificuldade? Ore. Clame ao Senhor, porque Ele está ouvindo as tuas orações. E fica comigo aí, que amanhã tem mais. Domingão, vai ser acordar cedo também, né? Vamos vencer aí esses 150 dias nos Salmos. Logo, logo estaremos fazendo aí nosso vídeo de ação de graças, né? Quando chegarmos lá no Salmo 150, vai ser uma grande vitória para nós aqui, para você que está me acompanhando desde o começo. Deus abençoe a sua vida, beijo no coração, fica com Deus, fica firme, amém?